Quando as pessoas chegam ao consultório por causa de um trauma, existe um desejo que aparece com muita frequência. Eles falam assim: eu queria esquecer tudo o que aconteceu. E eu entendo esse desejo. Quando vivemos uma experiência profundamente dolorosa, como uma perda, uma traição, um abuso, um abandono, uma negligência, é natural querer apagar aquilo da nossa história. Mas ao longo da minha prática clínica, fui percebendo uma coisa. A cura não acontece se existe a cura, né? Quando nós esquecemos o passado. Ela começa quando o passado deixa de comandar silenciosamente a nossa vida. O trauma continua fazendo parte da nossa história. O que pode mudar é a forma como nos relacionamos com essa história. E é sobre isso que quero conversar com você hoje. Não existe uma receita para superar um trauma. Cada pessoa tem o seu tempo e a sua maneira de elaborar o que viveu. Mas existem alguns movimentos que costumam fazer parte desse processo. O primeiro deles é reconhecer que a história não pode ser reescrita. Muitas pessoas ficam presas ao e se. E se tivesse percebido antes? E se tivesse feito diferente? E se aquilo nunca tivesse acontecido? Essas perguntas são compreensíveis. Elas fazem parte da dor. Mas quando permanecemos presos a elas, continuamos vivendo em uma realidade que não existe mais. Aceitar não significa concordar com o que aconteceu. Também não significa minimizar a dor. Significa reconhecer que o passado não pode ser alterado para que a nossa energia possa finalmente ser direcionada para o presente. O segundo movimento é perceber que o trauma não permanece apenas nas lembranças. Ele continua vivendo no nosso corpo, na forma como nos relacionamos. Às vezes aparece na dificuldade de confiar, na necessidade de controlar tudo, no medo constante de ser abandonado, na sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Ou naquela dificuldade de acreditar que alguém realmente vai permanecer ao seu lado. Por isso, muitas vezes, não tratamos apenas da lembrança traumática. Tratamos da forma como ela continua organizando a vida da pessoa hoje. O terceiro movimento é integrar essa experiência à própria história. Eu gosto muito da palavra integrar, porque integrar não é apagar, também não é fingir que nada aconteceu. É conseguir olhar para aquilo que foi vivido sem que essa experiência defina completamente quem você é. O trauma passa a ser um capítulo da sua história, não o livro inteiro. E por fim, existe um movimento que considero profundamente importante: dar voz ao que ficou silenciado. Muitas pessoas convivem durante anos com uma dor que nunca foi colocada em palavras. Algumas nunca conseguiram contar para ninguém. Outras nunca conseguiram contar nem para si mesmas. E quando finalmente encontram um espaço seguro para falar, costumam dizer: é a primeira vez que consigo contar isso em voz alta. Nem sempre essa fala precisa acontecer de uma vez. Às vezes ela começa na escrita, em outras acontecem aos poucos dentro de um processo terapêutico. O importante é compreender que aquilo que permanece completamente silenciado costuma continuar exercendo um enorme peso sobre a nossa vida. Falar não muda o que aconteceu, mas pode transformar profundamente a forma como carregamos essa história. E eu gostaria de terminar deixando uma reflexão. Talvez você nunca consiga mudar o passado, é impossível, mas pode aos poucos transformar a relação que tem com ele. E quando isso acontece, o trauma deixa de ser o lugar de onde você vive. Ele continua existindo, mas passa a ocupar apenas um lugar na sua história e não o comando da sua vida.